Vamos no texto de Gênesis, é o livro ao qual estamos expondo aqui da Bíblia, e estamos no capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis. Abra aí. Hoje uma sessão um pouco maior. Vamos do verso 6 ao verso 24. Tá? Mas fique tranquilo. Fique tranquilo, você não vai passar a tarde inteira aqui não. Tá bom? Se passasse também seria bom, né? Porque você está tendo contato com a palavra de Deus. Então não seria nada danoso para nós. Gênesis 5, versos 6 a 24. Diz o seguinte, amados. Primeira leitura aqui na versão King James. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E Sete viveu depois que gerou Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E Enos viveu depois que gerou Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. Verso 11. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Verso 12. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalaleel. E Cainã viveu depois que gerou Maalaleel 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E Maalaleel viveu 65 anos e gerou Jered, ou Jared, dependendo da sua tradução. E Maalaleel viveu depois que gerou Jered 830 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalaleel foram 895 anos e morreu. E Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. E Jered viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. E no verso 21, e Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Verso 23, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. E 24, até onde ficamos hoje. E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Até aqui. Tá? Essa é a versão King James, a qual fiz a leitura. Na exposição eu utilizarei a João Ferreira de Almeida. Vamos orar? Vamos orar a Deus para que você tenha uma compreensão, para que Deus santifique a sua igreja, gere fé naqueles que não o possuem, né? Pois sempre temos aqui uma exortação voltando para Cristo e a nossa necessidade. Vamos orar para que isso seja gerado em nós. Oremos, irmãos. Santo Deus Pai, eu quero nesse momento pedir o teu auxílio para a sua igreja. Pedir o auxílio, Deus, para esse miserável homem que expõe a tua palavra. Para que desde a comunicação até, Deus, a recepção em nossos corações seja algo gerado pelo Santo Espírito. Precisamos da sua palavra, pois é alimento, Deus, para as nossas almas. É luz para os nossos pés. E com base nela vivemos e temos toda a nossa vida, Deus, as nossas decisões pautadas nela. Nos ajude, porque somos carentes de graça, necessitamos do Senhor, da sua misericórdia, Pai. Nos conduza e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Estamos então aqui na famosa parte que você geralmente pulava, né, ou pula, quando lê a Bíblia, genealogia. Algo talvez para você enfadonho, algo para você talvez não necessário para ser estudado, para ser analisado. Mas temos que lembrar que estamos em Gênesis e Gênesis tem alguns objetivos. Quando Moisés escreve este livro, ele pretende mostrar a origem, o bereshit de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. No capítulo 1 você percebeu que Moisés apresentou Deus como criador de tudo que existe. Posteriormente, a origem de toda a raça humana, que veio das mãos de Deus. Nós vimos também o dessabor e o amargo, a origem do pecado,
a desobediência humana. Mas nós também vimos que mesmo perante o pecado, Deus se prontificou a fazer alianças com o seu povo. Deus se prontificou a fornecer esperança através da sua revelação. Principalmente quando em Gênesis 3,15 ele fala sobre uma semente prometida que traria a vitória para o povo. Então, amados, Moisés está aqui nos trazendo o início, o Bereshit, o princípio de tudo. E agora estamos num capítulo que vai dar destaque em uma genealogia específica. Já tratamos aqui nos versos 17 a 24 sobre uma outra espécie de genealogia, de uma outra descendência, e Moisés em seguida, a partir do verso 25 e até onde estamos no capítulo 5, ele apresenta um contraponto da genealogia de 17 a 24, chamada genealogia de Caim, ou cainita. Agora estamos falando sobre a descendência santa, a prole santa. E qual é o desafio dos irmãos? É justamente olhar para essa prole, olhar para o povo santo de Deus, pois é essa descendência que você vai encontrar nos primeiros capítulos de Lucas, nos evangelhos, nos primeiros capítulos de Mateus também, você vai ver essa prole aqui, de Sete, de Enos, Noé, que vai culminar em Noé, o capítulo 5. Então é algo importante para nós e o desafio é perceber o porquê que eles são lembrados. Perceber quais são as características de uma prole santa. E eu vejo que tem muitas famílias aqui. Nós temos famílias. E nós nos dizemos um povo santo de Deus. Nós dizemos que nós temos fé em Cristo Jesus. Logo devemos nos assemelhar a esses homens, pela mesma fé. Então, amados, 3 destaques eu dou aqui neste capítulo. Primeiro, que dá um testemunho do valor do homem para Deus, mencionando indivíduos, reconhecendo eles, recordando de cada um deles na sua palavra. Mas perceba que esse testemunho, essa lembrança do homem aqui da parte de Deus, é justamente por uma prole santa. Segundo destaque que eu faço é que ele mostra como a linhagem de Sete levou a Noé, o libertador. Essa é a linhagem antediluviana, antes do dilúvio. Terceiro ponto que eu destaco aqui, neste capítulo, é que mostra o reinado da morte, por seu insistente refrão 5 vezes, e morreu. Como também visivelmente quebra o ritmo, quebra uma estrutura que eu vou apresentar para os irmãos, já na semana passada eu apresentei, mas alguns pontos, alguns nomes aqui têm uma quebra na estrutura literária do texto. Por exemplo, quando fala de Enoque. Então, amados, isso é um marco permanente que indica para nós, principalmente quando olhamos para Enoque, alguém que venceu essa morte e não experimentou dela. Então estamos, amados, numa genealogia que vai apresentar patriarcas, que vai seguir uma estrutura. Vai falar sobre o nome do indivíduo, vai falar sobre a sua idade, anos após a geração de filhos, ou nascimento de filhos, o reconhecimento de outros filhos, e posteriormente, amados, a extensão da sua vida total, encerrando também com um e morreu. Então essa estrutura ela vai estar em toda a genealogia, tá? Com algumas exceções, como eu citei, de Enos e posteriormente também Noé. Tá? Então, amados, perceba, depois de enfatizar que Deus criou macho e fêmea, a sua semelhança, reiterado nos capítulo 1, verso 26 e 28, o narrador afirma que Adão teve um filho, a sua própria semelhança, a sua própria imagem. Isso nós vimos na exposição passada no verso 3. E além disso, ao ligar a criação da imagem com Sete e não a Caim, o narrador conclui através de Sete que teremos uma descendência espiritual. Então a semente prometida em Gênesis 3,15, necessariamente ela está inserida nessa genealogia que vem de Sete.
Quando você pensa em Cristo, aqui você está vendo as origens da igreja. Aqui você está vendo o povo santo de Deus. E essa lista de nomes, amados, é muito importante analisarmos, porque para um povo judeu e na literatura hebraica, os nomes geralmente acompanhavam significados. Então, quando eu olho para um nome hebraico, eu tenho que entender o porquê que ele recebeu aquele nome. E a Escritura, na maioria das vezes, nos fornece esses significados. Então, amados, a maioria desses nomes, nós vamos analisar aqui os nomes deles, mas nem todos vai ter um assertivo, né, reconhecimento ali do que significa verdadeiramente. Porque a Bíblia não nos fornece muitos detalhes. Mas ao ver a linhagem santa, aqui, amados, temos a marca da genealogia que presta atenção nos detalhes de pessoas que viveram com Deus, andaram com Deus, glorificaram ao Senhor. E 5 patriarcas serão destacados aqui, amados. O Espírito Santo achou adequado deixar registrado relativo a 5 dos patriarcas anteriores ao dilúvio: Sete, Enos, Cainã, Maalalel, né, ou Malá, como diz aqui, Maalaleel, né, mas fica mais fácil, talvez na sua tradução, Maalalel, e Jared. Então esses 5 principais patriarcas receberão destaque. E não há nada notável com respeito a qualquer deles em particular, embora tenhamos razões para pensar que eles foram homens eminentes em seus dias, tanto pela prudência como pela devoção. Mas de modo geral, observe quão ampla, amados, e claramente são as suas gerações aqui registradas. Para ficar melhor, então, trabalharei aqui nome a nome, tá? E vamos usar grupos de 3 versículos que se dirigem especificamente sobre uma pessoa. O primeiro deles é Sete, né? Iniciando por Sete, vamos analisar o verso 6, 7 e 8, tá? Porque todos os 3 falam sobre o mesmo indivíduo. Utilizando agora João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Então a primeira coisa que temos aqui é a notável relação dos filhos de Adão. Sete, ele já foi introduzido no verso 25, estão lembrados? Verso 25 e também 26 do capítulo 4. E é notável que dos filhos de Adão só se menciona Sete aqui. Sem dúvida, o capítulo serviu primeiro de árvore genealógica dessa família. E perceba que os descendentes de Caim e suas realizações, e quanto o silêncio que agora é marcado por qualquer coisa que se refira à descendência de Caim. É marcante esse silêncio na narrativa aqui de Moisés. E na história da salvação, a família de Caim, ela ganha um ponto de insignificância. Nada é lembrado, amados, sobre aqueles que se esquecem de Deus. Nenhum legado santo. Nada digno de destaque. Quantos filhos Adão teve? Certamente muitos. Como vimos, Caim, conhecendo a sua mulher, né, nos versículos anteriores do capítulo 4. Amados, da onde ele arrumou essa mulher? Quem foi a mulher de Caim? Provavelmente o que os teólogos definem é que ele obteve essa mulher como sua irmã. Foi sua irmã, né? Como a primeira descendência, as primeiras pessoas. Então tinha-se ali casamentos incestuosos. Mas perceba, amados, que de todos os filhos de Adão, há um destaque aqui inicialmente para Sete. Esse nome foi explicado no capítulo 4, verso 25. Vamos lembrar? E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque, aí vem o significado do nome, porque Deus, ela disse, me designou. Então Sete é o designado.
outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então, amados, nós temos aqui um brado de Eva. Ela disse, ela brada aqui então uma esperança. Em 4:25, nós vemos a fé de que a esperança pactual havia sido renovada. Pois é destacado que Sete ele vem no lugar de Abel. E Abel é lembrado em Hebreus como aquele que ofereceu um sacrifício aceitável pela fé. Só que essa esperança não morre, amados, no assassinato, no fratricídio de Caim contra o seu irmão. Aqui nós temos, amados, alguém que vem para renovar essa esperança. Sete. E, amados, Sete significa, o designado, ou talvez uma nova fundação, inauguração de uma nova vida, como eu passei para os irmãos na exposição. Porque disse ela, Deus me deu outro filho no lugar de Abel. E veja, Sete não é apenas o substituto de Abel, mas é a dádiva de um novo descendente. Em contraste com o nome inicialmente dado a Caim. No capítulo 4, verso 1, estão lembrados? Que houve uma diferença entre o brado que Eva deu quando nasceu Caim para o brado que ela dá agora no nascimento de Sete. Em 4:1 ela disse, e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, olha aí, o disse de Eva, concebi um homem do Senhor. E aqui, amados, nós temos uma diferença, se você comparar, como já fizemos, o verso 1 com o verso 25, se muda os nomes. Não mais Iavé, mas ela fala Elohim, colocando todo o crédito em Deus. No verso 1, parece que Eva ela tem uma participação nessa geração. Ela se coloca ali como aquela que gerou, juntamente com o Senhor, pensando talvez que Caim fosse a semente prometida de Gênesis 3:15. Mas nós vimos que não, que foi justamente Abel. E Abel foi morto por inveja pelo seu irmão. Então, amados, vemos aqui então esta nova esperança renovada. E em contraste com o nome inicialmente dado a Caim, Eva agora acredita propriamente a Deus só a dádiva de um filho. Anteriormente havia dito, criei do Senhor, Yahvé. Agora ela diz, Deus Elohim me deu. Houve uma mudança. Algo na percepção de Eva mudou. E entre a comparação das duas passagens, irmãos. E Sete, ele ganha então essa presença aqui na genealogia. Sete ganha então aqui um destaque, irmãos, nessa esperança renovada. E diz o texto que Sete gerou Enos, ou Enós, como a pronúncia vai variar de algumas traduções. A esperança renovada, amados, nos versos 6 a 8, falam sobre Sete. E a esperança se renova. E Eva tem sua esperança também na promessa de Gênesis 3:15. E vemos Sete tendo filhos. E quando eu vejo um povo eleito tendo filhos, eu começo a ter uma percepção de que esta é uma das marcas. A marca dos fiéis, de ter uma esperança que se renova. Através da prole, essas famílias olham adiante. Gênesis 3:15, amados, para eles, para Eva inicialmente, conforme os textos bíblicos, era algo que alimentava a fé deles, era a esperança que eles tinham, dessa descendência. Como eles teriam uma visão de não ter filhos? Justamente com esta prole, e todos eles gerou Enos, e posteriormente todos eles terão uma prole, é justamente visando a promessa de Deus, visando o que Deus deu ao seu povo, que é a sua palavra. Então a marca distintiva daqueles que têm fé
é se agarrar às promessas e à revelação de Deus. E o que significa isso, se agarrar? É justamente estar neste mundo, pensar na minha permanência aqui, não somente na minha permanência, mas como será após a minha morte. As famílias cristãs pensam em prole. Ser crente hoje em dia é pensar em ter filhos crentes. E não só ter filhos. Muitas pessoas querem apenas se sentirem realizadas por terem filhos. Somente por isso. Ter filhos não acompanha nenhuma esperança em colocar neste mundo pessoas que sejam apegadas a Deus, crentes em Cristo e que pronunciem este evangelho para as próximas gerações. Existe então um conflito de interesses próprios, individuais, egoístas, para com pensamentos, cosmovisão santa, que vem de encontro com a vontade de Deus. 7. Quando gera Enos, certamente, amados, ele está aqui olhando para a semente prometida, pois esta é a prole. E vemos isso. Lucas 3, verso 37 e 38. Olha como isso se concretizou. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã. Enos aparece, olha lá, e filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, e olha lá, filho de Deus. Essa genealogia não está à toa aqui, amado. Essa genealogia nos marca como uma descendência que é filho de Deus. Os filhos de Deus. Existe um grande erro de olhar para aí fora e todo mundo falar, todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que possuem fé. São aqueles que foram renovados, regenerados pelo Santo Espírito. E quando estamos aqui neste texto, é sobre esta família de fé que estamos falando. Hebreus 11, verso 9 e 10, nós temos a marca da fé. Veja só. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque se vocês pegarem a genealogia de Cristo, está lá Isaque, está lá Jacó, está lá Abraão. Então estamos falando sobre as mesmas pessoas. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pensar nessa família, nessa descendência, é pensar nessa mesma estrutura de fé. E uma pergunta que eu já faço a você. A sua família é unida apenas por sangue? A sua família, ela é unida e você a considera família apenas porque você gerou e saiu de você? Isso, amados, até mesmo uma descendência de Caim teve. A descendência ímpia. O que marca essa descendência, essa prole, até a chegada de Cristo, e ela continua pela fé, é justamente a marca de viver neste mundo com a esperança em algo superior. Assim como Eva e Adão receberam em Gênesis 3,15 o proto-evangelho de uma descendência santa, de que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, assim nós vivemos hoje, aguardando a volta de Cristo, guardando os fundamentos cristãos, bíblicos. E é esse, amados, o princípio da nossa vida. A sua família, ela deve ser unida não somente por sangue, mas por professar a mesma fé. Certa vez perguntando para algumas pessoas, conversando sobre a adoção, muitas pessoas têm preconceito sobre a adoção. E esquecem qual que é a verdadeira religião dita por Tiago capítulo 1. Que é cuidar dos órfãos e das viúvas. E quando eu penso em adotar um filho, qual que é a barreira? É filho de alguém. Não é meu sangue. E se cria uma barreira.
Da onde você deveria pensar que uma criança ela pode ser criada num lar cristão, receber costumes cristãos, receber a palavra pregada, o evangelho verdadeiro, e aquela pessoa ser transformada por Cristo e viver para a glória dele. Como fez Martim Lutero, como faziam os puritanos, que a adotavam muito. Nós temos que pensar que não é apenas sangue. Aquele que nasce da carne é carne, irmãos. Aquele que nasce do Espírito, este sim, está nessa descendência espiritual. A sua família, ela é marcada pelo quê? Pelo sobrenome? Porque existe, né, a família dos fulano, a família dos ciclano, tem sobrenomes que são conhecidíssimos. Mas a sua família é dita como uma família cristã? A família que honra e segue a Cristo? Pois essa deveria ser a sua preocupação, porque Deus visa não famílias com nome físicos, não só CPF. Deus visa prole santa. E talvez a nossa percepção de família tenha que mudar. Talvez a nossa visão do que realmente é estar neste mundo tem que mudar. A esperança é a primeira marca e o primeiro contraste entre a família santa e a família ímpia. O povo ímpio desta terra não possui esperança. É um povo que não tem paz no que tange as coisas futuras. Não nutrem nenhuma esperança e se preocupam apenas em viver o momentâneo e com intensidade. Elas não têm uma pátria com tesouros nos céus, como vimos em Hebreus 11. Marcas de Abraão, Isaque e Jacó. Uma prole. A prole de Cristo. Não possuem olhos, os ímpios, amados. As pessoas que rejeitam a palavra, elas não têm olhos para o amanhã eterno. Vivem o aqui e o agora intensamente. O que marca essa descendência, essa prole santa, é que eles se apegaram a uma esperança vindoura. Uma esperança eterna que não estava neste mundo. Como vimos, andavam como peregrinos. Moravam em tendas. Não tinham a sua habitação neste mundo. E o que se diz do povo cristão? E nós, que professamos a mesma fé? A nossa família é a família eterna, irmãos. A nossa família é a que estará conosco juntamente com Cristo. Pois a família apenas de sangue, muitos deles, a maioria deles, será esquecida, como esquecem de Deus nesta vida. Serão julgadas e serão punidas eternamente, conforme a santa justiça de Deus. E nós temos que pensar, por que eu quero filhos? Para que eu quero uma prole? Eu quero pôr indivíduos neste mundo para quê? Se você é um cristão, você tem um motivo muito bem estabelecido. Aqui, nesta passagem. Esperança. Hebreus 11:1 deixa claro. O que significa isso? O que significa ter fé? A fé é definida por esperança. Né? Coloca para mim. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a esperança certa, irmãos. E a prova, o fundamento das coisas que não vemos. A sua família é marcada por isso? Pois deveríamos, irmãos. Porque se estamos dizendo que somos cristãos, estamos dizendo que somos um povo de Deus. Estamos dizendo que somos filhos de Deus e que fazemos parte da mesma família que Sete e Enos. Realmente isso é real? É verdade? Veja, por exemplo, como vivem os ímpios. Paulo dá um exemplo disso em 1 Coríntios 15, verso 32, quando ele rebate um argumento de alguns hereges que falam que não existe ressurreição. E ele diz, 1 Coríntios 15, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso,
E o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam. Aí ele usa de um jargão, né, de uma frase de Isaías. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Da onde que ele tirou isso? Isaías 22, verso 12 e 13. A reação daquele povo incrédulo, quando Isaías pronuncia a destruição. A ira de Deus que estava chegando. E o povo fala, não, estamos em paz. Aí dizem isso. Naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para chorarem e prantearem. Chamaram ao arrependimento. Para que arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo, alegria, júbilo e alegria, abate de gados e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho, e vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a marca dos ímpios. Não pensa num amanhã, não pensa num juízo, não pensa num justificador. Pensa em ter um bom trabalho, e muitos criam suas famílias para só ser um bom profissional. Não, você precisa ter uma profissão. Você precisa ser alguém na vida. Não, o que seu filho precisa é ser crente e ser salvo. Você tem que chamar o seu filho a vestir realmente vestes de pano de saco. Na alegoria da palavra, eu quero dizer, chamar o seu filho ao arrependimento, falar, você é pecador. Se você não crer nas verdades bíblicas, você irá para o inferno. E pregar ao seu filho. Pregar constantemente ao seu filho. Fazemos isso? Ou fazemos isso? Carne, vinho, casamentos, festas, carros. Essa é a preocupação de uma prole santa? Existe uma grande diferença entre o pensamento cristão, o pensamento de uma prole santa, para um pensamento de uma família ímpia. Uma grande diferença. Que talvez você queira anular. Que talvez você não queira, não estou vendo, sabe essas pessoas? Não estou vendo isso na palavra. Não quero comparar. Não quero estabelecer, mas o próprio Moisés estabelece o comparativo. A própria Bíblia está fazendo isso. Quando ele apresenta a descendência de Caim primeiro. E depois ele apresenta a descendência de Sete. E vocês lembram da última figura de Caim? Quem era? Lameque. Se Caim matou uma vez, Lameque matou duas. E fez uma canção ainda. Se vangloriando daquilo. E chamou as suas esposas para cantarem com ele. Esse é Lameque. E nós veremos a diferença de Enoque, que é o sétimo citado também aqui nessa descendência. Viveu Sete depois que gerou Enos, 807 anos. E talvez uma grande pergunta que você faça nessas primeiras famílias apresentadas aqui é por que eles viviam tanto? O que é especialmente perceptível é que todos eles viveram muito tempo, olhando especificamente para a descendência santa. E isso é um primeiro contraste que você percebe com a descendência de Caim, que nem citado é. Mas a vida desses homens e o tanto que eles viveram é citado. E se são citados dentro de uma prole santa, é porque viveram em honra a Deus. Esse é o primeiro ponto. Amados, nenhum deles morreu até que tivesse visto um ciclo de quase 800 anos. E alguns deles viveram por mais tempo, passando até de 900. Um período grande demais para uma alma imortal ficar aprisionada em uma casa de barro e nesse corpo corruptível. A vida de então, com certeza, não era para eles um fardo tão pesado, como é comum hoje. Caso contrário, eles teriam se cansado dela. A vida futura não foi então tão claramente mostrada como é agora sobre o Evangelho. Caso contrário, eles ficariam ansiosos para se transferir para ela. A vida longa era uma bênção para os piedosos patriarcas, que os tornou abençoados.
E essa longevidade aqui é interessante para nós analisarmos, porque viver 800 anos, 900 anos, provavelmente todos eles viveram juntos e se conheciam. São várias gerações. E viver 800 anos me permite viver, por exemplo, com o meu tataraneto e passar para ele ensinos. Então nós estamos falando não só de uma prole, mas talvez de uma comunidade. Estamos falando de pessoas abençoadas que viveram anunciando as coisas vindouras e a fé que nós vemos em Cristo. Como Abel é colocado em Hebreus. Alguns prováveis motivos dessa longevidade, amados, é que o próprio Deus prolongou a vida deles. Tanto para o repovoamento mais rápido da terra, como para a preservação mais efetiva do conhecimento de Deus e da religião. Naquele tempo, quando não havia palavra escrita, como nós temos hoje, todo o cânon fechado, apenas a tradição oral, a transmissão dos costumes, era o que imperava naquela época. Então, olhar para Adão, que foi aquele que recebeu todas as primeiras instruções de quem era o Criador, né, aquele que era o primeiro realmente, ele foi passando isso para os seus filhos. Afinal, quem ensinou Abel a sacrificar? A oferecer sacrifícios. E você percebe que tanto Caim quanto Abel ofereceram sacrifícios. Quem passou essa tradição? Quem passou esse costume? Os pais. Então, amados, todos os patriarcas neste tempo, exceto Noé, nasceram antes da morte de Adão. De maneira que eles puderam receber dele um relato completo, satisfatório sobre a criação, o paraíso, a queda e a promessa de Gênesis 3,15. Então, amados, os preceitos divinos relativos à adoração e à vida religiosa eram passados com vida. Com vida. E se acontecesse alguma falha, eles poderiam recorrer, talvez em Adão, enquanto estava vivo. Como se ele fosse um oráculo, capaz de fazer uma devida correção. Um grande sacerdote da família. Aqui nós percebemos a importância dos pais, a importância do homem como sacerdote no seu lar, aquele que traz o equilíbrio, aquele que traz a centralidade bíblica, aquele que está pronto para corrigir os filhos, a ensinar a sua esposa, amá-la, como diz Paulo em Efésios capítulo 5 e também sobre filhos no capítulo 6. Aqui está, amados, a importância de uma prole, de uma família centralizada, estruturada nas Escrituras. Deus, ele visa a preservação deste povo. Ele dá muitos anos a este povo para que o relacionamento com o Deus verdadeiro, o Deus Criador, Elohim, fosse preservado. Então, se você tem uma família e você é cristão, você tem que pensar unicamente, prioritariamente, que a sua família é um eixo do evangelho aqui neste mundo. A sua família é o portador desta palavra. E você precisa fazer um trabalho muito bem feito. Você precisa dar um exemplo de humildade, de servir a sua família, de amar a sua esposa. Ou, existe o outro contraponto. Viva de comamos e bebamos e amanhã morreremos. Só existem essas duas. Não existe o meio termo. Não existe a segunda a sexta, é comamos e bebamos. Aí final de semana, domingo, põe a Bíblia e vai para a igreja. Isso não existe, isso é uma hipocrisia, isso é um engano. Porque quando você realmente prega o evangelho, é de segunda a sexta-feira no seu trabalho, com o seu vizinho, na sua vida cotidiana. Essa prole de viver aqui, que ele fala, 800, 900 anos, amados, essas pessoas não eram crentes apenas de domingo, não. É um ponto muito sério refletir sobre prole santa. Porque você está construindo um legado. Você está trabalhando sobre os alicerces, talvez, dos seus tataranetos. Ver essas crianças aí é pensar, hoje olhar como criança, mas daqui a pouco são adultos. E você morreu, e eles continuam. O que ele conhece do evangelho, o que ele vai passar para os filhos dele? O seu exemplo e a sua base é o que vai ficar para ele.
o que estamos fazendo? E a continuação do texto. Eu estou dando mais ênfase nessas estruturas aqui nos 3 primeiros versos, porque eles vão se repetir, depois eu não vou tratar mais. Porque é a mesma coisa para todas as outras. As mesmas preocupações. Gerou filhos e filhas. A expressão gerou filhos e filhas é repetida na prole santa 10 vezes nessa genealogia setita. Entretanto, nunca ocorre na cainita. A clara implicação é que a linhagem de Sete cumpriu mais fielmente a ordem de Deus para ser fértil e multiplicar-se. Esta instituição feita por Deus no capítulo 1, verso 28. Leia aí. E Deus os abençoou. Qual que foi a bênção de Deus? E lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos. Este é o plano de Deus para famílias santas. Porque isso aqui foi antes do pecado. O que o pecado trouxe para a sociedade? Filhos? Não. Filhos dá trabalho. Filhos gasta dinheiro. Então pegam a bênção de Deus, porque a palavra ali é abençoar. Deus abençoa a prole santa com filhos. O povo fiel, o povo que crê em Deus, o povo que se apega em Deus, como que ele recebe essas palavras? Se é bênção, eis-me aqui, Senhor. E esses meus filhos não serão apenas filhos, serão filhos cristãos, no que depender de mim. Sabemos que é por graça, mas o meio que Deus institui para pregar o evangelho a essas crianças é as famílias. Não é a escolinha da igreja, não. Que nem ensinar, dar um desenho lá da Arca de Noé e fica pintando lá, né? Que escolinha que fala, você é pecador, você é miserável, você precisa de arrependimento. Nem o pai fala isso pro filho. Nem o pai. Olha a criancinha e fala, como é pura. Pura? Com base em que você diz isso? Qual o embasamento bíblico para isso? Sendo que o texto aqui é claro no verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança. Caída ou santa? Após o pecado ou antes do pecado? Ah, tá. Só para deixar claro isso. Então, amados, a nossa preocupação é outra. Nós se apegamos ao que Deus diz. E o que ele disse em Gênesis 3,15, e o que ele disse também no capítulo 1, verso 28, sobre abençoar, sendo fértil, sendo para se multiplicar, nós se apegamos a isso. E você, presta atenção, você talvez reclama do estado, da condição do nosso país, mas quem está fazendo mais filhos e povoando a terra? Os ímpios ou os salvos? O ímpio sai a cada baile funk aí, deve sair uns 10 filhos. E eles serão criados nesse costume, e eles serão a próxima geração. E o povo crente? Não vamos, olha como está o mundo. Não, o seu filho, se você realmente criá-lo nos caminhos do Senhor, como dizem Provérbios, ele não se desviará. E este filho, ele vai ser luz do mundo e sal nesta terra. Enquanto existir mundo, deve-se existir o evangelho. E Deus vai preservar este povo. Como? Através de famílias santas. O povo cristão, a cristandade está está tardia a entender as coisas. Está muito influenciada, está muito amedrontada. Aonde deveria se apegar à palavra de Deus, confiar no seu Salvador e cumprir o seu papel aqui na terra. Pais, sejam pais verdadeiros, pais cristãos. E todos os dias de sua vida, né, como diz o relato, perceba que tem um detalhe aqui, que a vida deles são contadas em dias. Todos os dias. E são mencionados os dias de Sete, e também dos demais, os que indica para nós, amados, a brevidade da vida do homem, mesmo quando alcança sua maior duração, como vemos aqui.
O rápido ciclo do nosso tempo aqui na Terra são dias. Dias. E com certeza você já virou para sua esposa ou falou com alguém e falou: nossa, como passa rápido o dia, né? Como um tempo não dá para fazer nada, né? Em 24 horas, dá sim, é que você administra mal. Mas certamente o dia é breve. O sol logo se põe, nasce e logo se põe. É breve. Então, amados, se eles contavam o tempo de sua vida em dias, certamente nós devemos contar os das nossas em horas. Porque ninguém aqui vive mais do que 100 anos, muito dificilmente. Então, se é relatado todos os dias de sua vida, imagine o nosso. E as pessoas aí com a expectativa de vida aqui de 80 anos, é a média? 80 anos. Vivamos e comamos. Amados, faça a sua vida ter valido a pena aqui nessa terra. E como isso acontece? Se apegando à palavra de Deus, tendo uma piedade cristã, não se apegando às coisas deste mundo e criando bem a sua família, principalmente os homens. Nós somos a referência. Deus criou primeiro o homem. A mulher vem em auxílio ao homem para caminhar com o homem, para completar o homem. Mas o responsável, quem que é o primeiro após a queda a ser chamado, irmãos? O homem é responsável pela casa, pelo ensino, pelo sustento. A sociedade hoje está descaracterizando o homem. Quer tirar a característica, a liderança do homem. Quer colocar a mulher, não é igualdade que eles querem. Eles querem colocar a mulher numa presença que anula o homem e tira o homem da realidade. Isso é contra a prole santa. Porque todos que são lembrados aqui são homens ou mulheres. Deus conferiu a responsabilidade aos sacerdotes dos lares. Nós, homens, temos que assumir essa responsabilidade e guiar as nossas famílias no temor ao Senhor. No temor ao Senhor. Mulheres, se apeguem junto com seus maridos à palavra de Deus e ensinem seus filhos. Temam ao Senhor. Porque quem geralmente passa mais tempo com os filhos são as mulheres. Então honrem seus maridos. Sejam submissas a Ele, como diz em Efésios capítulo 5. Honrem no Senhor. Paulo é muito categórico, né? No Senhor. No Senhor. Vocês devem caminhar juntos, as famílias devem caminhar juntos, com o mesmo propósito, porque é a mesma fé que os motiva. E morreu, né? Encerra aí com o morreu. De cada um deles, e essa é a estrutura que virá para todos. Cada um deles, exceto Enoque, é dito e morreu. Está implícito a enumeração dos anos de vida deles, que quando esses anos foram contados e concluídos, chegaram a um fim. E ainda assim é repetido, e morreu, para mostrar que a morte ocorreu para todos os homens sem exceção. E que é particularmente bom para nós estudarmos, aproveitarmos as lições que nos são ministradas através da morte dos outros, irmãos. Para a nossa própria edificação. Este era um homem bastante forte e saudável. 7. Porém ele morreu. E isso é uma ratificação. Por que se repete? Porque é justamente a sentença que Deus deu sobre o homem, raça humana, para Adão, que é o representante da raça humana. No verso 19 do capítulo 3 diz: no suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então, em cada velório, em cada aí morreu aqui, do capítulo 5, você deve refletir sobre a sua vida. E de que esse dia está se aproximando. Meu pai fez aniversário dia 7 agora de novembro, e eu liguei para ele. Na verdade, ele me ligou, eu já aproveitei e desejei parabéns para ele. Ele falou: rapaz, ele não é crente, tá?
Como é que você me deseja parabéns? Eu estou com o pé na cova. Você me dá parabéns, rapaz. É meus pêsames. Né? E realmente a morte, por que eu digo isso? Porque a morte deve nos fazer refletir. A morte que está chegando para você a cada segundo que passa, a cada momento, está chegando. E você preocupado com quem é presidente. E a sua família lá, negligenciada, de lado. E você preocupado com comamos e bebamos. Vai chegar o dia que essas coisas passarão. E segundo o autor de Hebreus, o que vem após a morte é o juízo. E você prestará contas da sua família, da sua vida, das suas obras. O que você fez? Então, amados, isso é ratificado. É a sentença que Deus deu a Adão, no verso 19 do capítulo 3, e que agora ela é encontrada na prole santa. Deus não retirou a sua sentença. Todos morreram. Exceto Enoque. Verso 9, 10 e 11. Aí vem Enos, que é o filho de Sete. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Viveu Enos depois que gerou Quenã, ou Cainã, dependendo aí da sua versão, 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. A mesma estrutura encontrada então em Enos. Tá? Enos significa, amados, homem. E talvez com uma ênfase em sua fragilidade. O seu nome também pode ser traduzido no hebraico por fraqueza. E em sua fraqueza ele se volta para Deus com sua petição e louvores. É a consciência, amados, da fragilidade humana, simbolizada pelo nome de Enoque, que se intensifica a consciência do homem de total dependência de Deus. E se você reparar, na descendência de Caim, também tem um Enoque. Tem um Enoque lá no verso 18. Porém, esse Enoque ele é destacado na descendência de Caim como aquele que construiu uma cidade. E nós sabemos que Caim ele foi sentenciado para viver vagueando por aí. Caim, através dos seus filhos, construiu um meio de autopreservação, o que não traz a ideia de fragilidade e de dependência de Deus. Mas este Enoque, que está na descendência santa, olhando para ele na sua fragilidade como homem, como sugere o seu nome, nos traz a ideia de que dependemos de Deus para as nossas vidas. O Evangelho, amados, vem de uma necessidade do homem. Jesus Cristo veio salvar. Salvar quem? Pecadores perdidos. Ele não veio para os sãos, para aqueles que se acham talvez já encontrados em si mesmos. Cristo veio para os perdidos. Na descendência santa, eu vejo aqui, através do simbolismo do nome Enos, a fragilidade do homem. Como Davi mesmo diz, no Salmo 8, verso 4. Olha o que ele diz. Pergunto, que é o homem para que com ele se importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Davi olha para si e para a glória de Deus e fala, o que é o homem? Frágil, débil, finito, para ser concedido a ele tamanha honra e tamanha glória. Porque o Salmo 8 fala da criação e a glória que Deus deu ao homem para governar toda a criação. Com base em Gênesis. É o caminho da necessidade, irmãos. Em Enos, nós podemos ver o caminho para se achegar a Deus. Pois existe uma bem-aventurança dita por Cristo em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Sabe o que é isso? Você sabe o que é pobreza de espírito? É justamente reconhecer a sua fragilidade, a sua pobreza. É justamente reconhecer a sua necessidade de salvação. Isso é bem-aventurança e já percebemos isso na primeira prole santa, através dos nomes colocados. A necessidade do homem, a natureza frágil e débil
deve despertar em nós um senso de urgência, em ajuda. Ser homem neste mundo é como estar afogando e gritando: me ajude, me ajude. Pois, amados, para os que possuem fé, viver neste mundo é algo débil e sem valor. É pura vaidade. É viver, amados, em algo que não traz contentamento. Porém, os ímpios enxergam neste mundo um meio de autossustentação e prazer, como vemos na descendência de Caim. De que lado você está? A sua família sente essa necessidade? Você ensina seus filhos que eles precisam de Cristo e que em si mesmo, pelas suas obras, eles não podem ser salvos? Aqui nós já temos um conceito de justificação somente pela fé. Porque se eu sou pobre de espírito, a primeira concepção que eu vou ter, irmãos, é que eu não posso gerar salvação em mim mesmo. E que eu preciso de ajuda, que eu preciso desse Deus transcendente. Seus filhos têm essa percepção? E os próximos padrões, percebam: gerar filhos e filhas, ter uma longevidade, segue o mesmo padrão, e morrer também. Segue o mesmo padrão para Enos. A preocupação com filhos, a preocupação com prole, segue nesta descendência, nesta geração de Enos. E vamos para o próximo. Verso 12, 13 e 14. Quenã ou Cainã? Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Viveu Quenã, depois que gerou Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Mesma estrutura, mesmo padrão literário. Quenã, na transliteração, pode significar Cainã. E é muito parecido esta palavra com o nome Caim, como também de Cã, né, onde vemos no capítulo 10, verso 6. Né, os filhos de Cã. Esse Cã aqui é muito semelhante com esse nome Quenã ou Cainã. E não é impossível que o nome fosse dado a esse homem em sua qualidade de instrutor de aptidões cainitas entre os seus companheiros setitas. Por quê, amados? Porque esse nome vai trazer a ideia de ele ser também um metalúrgico, alguém que manipula o ferro, tá? Assim como vimos na descendência de Caim. Então, amados, o que percebemos? A preocupação de Cainã. Porque Cainã aqui, ele é destacado pelo nome que ele deu a seu filho. Não propriamente pelo seu próprio nome, mas a preocupação que ele passa no seu filho, que é Maalalel. Este, Cainã, ele se preocupou com o louvor a Deus através do nascimento do seu filho. Porque o nome Maalalel indica aquele que louva a Deus. Todas as vezes que ver o filho, ele se lembraria que a vida deve ser em louvor a Deus. Uma marca de piedade, isso é uma marca de uma prole santa. Este é o ensino para a piedade cristã. Amados, uma marca de diferença, uma marca de piedade, oferecer elogios, porque louvor é oferecer elogios a Deus. De que forma? Somente com a boca? Com as nossas vidas, com o nosso procedimento, com as nossas escolhas, também com as nossas palavras. Isso é um distintivo, isso é o que marca os santos e o seu povo. O povo ímpio é o contrário. O povo ímpio não se preocupa com piedade. Vivem conforme os rudimentos deste mundo. Destacam Deus, descartam Deus. Deixam ele de lado e vivem para si mesmos. O povo crente é diferente. É um povo consagrado. É um povo dito como peregrino aqui na terra. E fomos realmente resgatados deste mundo, dessa presente ordem. Fomos tirados de um reino de trevas e colocados no reino de luz. E o que significa isso? Não viver
descartando Deus, mas viver para seu louvor e para a sua glória. Cainã olhou para o filho e colocou o nome, aquele que louva a Deus. Todos os nomes com o prefixo, o sufixo, né? A última palavra, El, é justamente algo que relaciona-se a Deus. Algo voltado para Deus, né? Como Samuel, né? Como Israel. Todos esses nomes têm a ideia de conectar a Deus, né? Então vem aí o nome do filho de Cainã, Maalalel. E os versos 15, 16 e 17 vão abordar justamente sobre ele. Tá? Mas ainda sobre Quenã, perceba, a mesma preocupação de gerar filhos e filhas, a mesma preocupação de manter esta prole, viver os dias dentro dessa linhagem santa, para a glória de Deus, e uma longevidade, 910 anos ele viveu. E também morreu. E morreu. Maalalel, né? Confunde, até enrola, né? Daqui a pouco vão pensar que eu estou falando em línguas aqui, né? Maalalel significa louvor a Deus, como foi dito, e ele aparece mais uma vez como nome próprio no livro de Neemias. Tá? Em Neemias 11, verso 4, você encontra o nome dele. É uma possível abreviação de Hillel, tá? Então, El significa louvor, somados com o El. A Deus deve-se louvor. A Deus louvamos. A Deus adoramos, servimos, nos preocupamos. Olha o nome que Cainã dá a seu filho. E isso traz uma preocupação de Cainã. Isso traz a preocupação e as prioridades dessa família. É apenas um nome, então, irmãos? Não é. A nomeação com o prefixo El é inclusive encontrada na descendência de Caim. E realmente qualquer um pode carregar o nome de Deus consigo. Você percebe isso lá no verso 18. O Enoque, que é o construtor de cidades, nasceu Irade, e Irade gerou Meusael. Até mesmo os ímpios têm essa preocupação de ter uma conexão com Deus, de ter uma religião. Até mesmo os ímpios. E muitos deles ficam dentro da igreja. E passam anos dentro da igreja. Vidas dentro da igreja. Carregando apenas um nome. Eu vejo famílias que falam, não, meu filho tem que ter um nome bíblico. Aí vai lá e coloca o nome bíblico. Tudo bem. Mas o nome em si mesmo do que serve? Às vezes você coloca um nome tão importante, com significado no seu filho, mas o costume e os ensinos que você passa para ele só faz ele desonrar o que significa realmente o nome dele. Então você traz a hipocrisia já no nome do seu próprio filho. Porque quando se compara o significado, você fala, ô filho, o seu nome significa louvar a Deus. Aí o filho parece um demônio na escola. O filho é criado num sistema, numa cultura ímpia. Mas está lá com o nome, louvor a Deus. Que nós, amados, venhamos a nos preocupar com isso. Porque a diferença vai residir na forma de vida e não só no nome. Não é o caso aqui do filho de Cainã. Assim como os crentes nominais que carregam o nome de Deus, apenas para profaná-lo, apenas para quebrar o terceiro mandamento, tomando o nome de Deus em vão. Mas na descendência santa é diferente. O nome é carregado com propriedade de vida. O nome e a vida dessas pessoas elogiam a Deus. Esses elogios só podem ser feitos através de pessoas que invocam o nome de Deus em gratidão. E com base no que eu digo isso, estão lembrados do verso 26? E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou o seu nome Enos, que já foi abordado aqui. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, com base nesta genealogia. Começaram a oferecer elogios. Começaram a viver para a glória de Deus. O nome que você carrega, o nome que você deu ao seu filho. Meu cunhado deu o nome de Isaac, né?
Isaac foi um daqueles que recebeu o pacto abraâmico. Viveu pela fé. Hebreus confirma isso. Qual o desafio? Eu falo para ele, você já colocou uma grande responsabilidade sobre o seu ombro, meu irmão. Só no nome. Não que você já não tivesse isso por ser cristão. Mas você colocou ainda mais uma responsabilidade. Claro que tudo na dependência da graça de Deus. Mas isso não descarta os meios. Isso não descarta a responsabilidade da família. E Maalalel também segue a mesma estrutura. Gerou filhos e filhas. E também morreu. Né? E os seus dias foram contados. 895 anos. Viveu aí o filho de Cainã. Aí entramos no filho de Maalalel, que é Jared, né? Ou Gerade, dependendo aí da sua tradução. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas, e todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Esse é um nome que foi difícil aqui você encontrar algum detalhe, alguma outra passagem bíblica que citasse Jared, e não se tem muita informação sobre ele. É mencionado na Bíblia como o quarto patriarca, aqui nessa genealogia, patriarca este antediluviano, na descendência de Sete. Pai de Enoque, certamente sua vida teve forte influência sobre seu filho, porque agora, como que Jared vai ganhar destaque? Justamente por causa da vida e como seu filho viveu. E a vida de Jared teve suma importância naquilo que Enoque teve, naquilo que Enoque transpareceu, professou, viveu para louvor de Deus. Seu nome em hebraico, Jared provavelmente significa descer. Algumas versões da Bíblia o nome é traduzido por Jared. E pode significar, amados, aquele que desce. E de acordo com o verbo hebraico, Jarad, né, que tem uma etimologia aproximada, significa servo. Aí, olhando para servo, nós temos um grande significado para o povo cristão. Cristo serviu, lavou os pés dos discípulos. A tradução aqui é servo, pode ser colocado como servo, criado. Isso é a marca da humildade e também uma bem-aventurança. Mateus capítulo 5, verso 5, nos fala talvez, né, não podemos afirmar, mas talvez, sobre o caráter e sobre a vida do pai de Enoque. Podemos enxergar a humildade. Cristo diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O serviço está para a humildade. Os melhores pais serão os humildes. As melhores proles virão daqueles que servem melhor seus filhos. Com banquetes celestiais, com ensinos bíblicos. Porque para ter uma prole santa, você vai ter que servir. Você vai ter que se colocar numa posição de servo para seu filho. Você vai ter que sentar com ele e falar a linguagem dele, para que ele entenda as verdades bíblicas. É necessário humildade. O que mais vemos? As mães tentando ensinar no filho? Ah, você não entende nada. E já logo chuta os livros, chuta tudo, coloca de lado porque não tem humildade. Não entende que a criança precisa passar por aquele processo de colocar ali um tijolinho de cada vez, uma sementinha por dia. É necessário humildade. É necessário servir. Na igreja é necessário servir. Suportar uns aos outros. Respeitar as fraquezas. Estender a mão. Exortar. Estar pronto. É necessário humildade. E nós encontramos isso na genealogia, na prole santa. A marca da humildade. E os ímpios? O contrário. O ímpio é orgulhoso, serve a si mesmo. Antes o outro, existe até a frase, né? Quando eu trabalhava, falar, antes sua mãe chorar do que a minha. O que significa? Se eu tiver que acabar com você, eu acabo com você, desde que eu me safe, desde que eu fique livre. E assim vivem os ímpios, puxando o tapete um do outro, falando mal um do outro, orgulho, soberba. Deus claramente diz que rejeita os orgulhosos, se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Jared também teve as mesmas preocupações, teve filhos e filhas, viveu todos os seus dias para a honra e glória de Deus e também morreu, mesmo estando na prole santa.
E aí vem o verso 21, Enoque. E Enoque agora eu vou trabalhar os versos 21, 22 até o 24 com um pouco mais de detalhe. Por quê? Tem um destaque aqui. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Então, amados, Enoque já tem um grande significado para nós aqui, porque a própria Bíblia ela faz uma pausa aqui e tem algumas quebras. A sequência que os irmãos viram todos os dias de sua vida, e morreu, e teve filhos e filhas, tem agora uma pequena mudança aqui quando fala de Enoque. Tá? Enoque significa dedicação. Um homem dedicado. Enoque, como sétimo membro da genealogia setita, recebe ênfase especial. O homem a quem Deus arrebatou para os céus. Esse homem piedoso é mencionado na Bíblia 5 vezes. Nós podemos encontrar aqui, o texto em tela, 1 Crônicas 1:3, Lucas 3:37, Hebreus 11:5 e também Judas, no verso 14 e verso 15. Esse espantoso parágrafo, do verso 21 a 24, brilha como uma estrela solitária acima do registro terrestre deste capítulo e retrata o que é uma intimidade com Deus. Dentro dessa prole santa, existem aqueles que são chamados os que andam com Deus. Andam intimamente relacionados com Ele. Enoque estabelece um grande contraste com a linhagem de Caim. O segundo descendente de Caim também chamou Enoque. O Enoque da linhagem de Caim era um homem ímpio que produziu uma descendência ímpia. Contudo, o Enoque aqui da linhagem de Sete era um homem piedoso que andou com Deus e que foi trasladado, tomado por Deus. E no verso 22 vem mais detalhes. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Os filhos e filhas permanecem, os irmãos percebem que isso é um interesse santo. Isso está em Gênesis 1, verso 28, ao qual eu li para os irmãos. Tá? Tira essa ideia da sua cabeça de, não, muitos filhos, não. Ter filhos é bênçãos do Senhor. Tá bom? Você deve almejar por isso, orar por isso, aguardar no Senhor por isso. Tá? Mas agora existe uma ênfase no verso 22 que Moisés dá, que quebra todo o sistema aqui que vem construído. Andou Enoque com Deus. O refrão é modificado, é colocado esse acréscimo, andou com Deus, e Deus o tomou para si. Existem algumas realidades na vida de Enoque, irmãos. Assim como Noé. No capítulo 6, verso 9, os irmãos percebem algo semelhante com Noé. Olha só, essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Olha como a vida de Enoque, ela repercutiu até mesmo em Noé. Amados, é interessantíssimo analisar a genealogia. O que é gerado do povo santo? Amados, assim como Noé, tamanha foi a comunhão de Enoque, que inclusive Abraão recebe a ordem para imitá-lo. No capítulo 17, verso 1. Vai um pouquinho mais para frente aí. E quando Abraão era de idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Ande comigo, Abraão. Ande comigo e ser perfeito, assim como Noé e assim como Enoque. Amados, quando eu penso em filhos, eu penso que Deus pode dar um grande homem, que vai ser um grande anunciador do Evangelho. Quando eu penso em filhos, o meu coração queima para que esse homem seja melhor do que eu, mais temente do que eu,
para que o meu filho seja um grande estudioso da palavra, mas não apenas no campo cognitivo, mas que ele realmente viva as Escrituras, muito mais do que eu. Que ele ame a Deus muito mais do que eu amei. Que ele ande com Deus. E eu sei claramente que para ele ser melhor do que eu tenho que dar um exemplo. Eu tenho que ter humildade, eu tenho que servi-lo, eu tenho que temer a Deus. Esse é o objetivo, amados. Veja Judas, capítulo 1, verso 14 e 15, diz que Enoque era um profeta. Olha só a citação de Judas. Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele, para julgar. E Enoque, você colocou o 15? Hã? Antes é o 14, né? Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, Senhor, vem com milhares de seus santos. Agora sim, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque andou com Deus, e andar com Deus significa ser um atalaia, ser um anunciador da justiça divina. Andar com Deus é ter fortes convicções. E quando eu cobro a igreja de vocês estarem prontos para julgarem, estabelecerem juízo conforme a reta justiça, é para que vocês andem com Deus e saibam o que realmente a palavra diz. Pois Enoque andou com Deus, e ele foi anunciador, com base em Judas, da justiça divina. Enoque, como pregador da justiça, amados, viveu anunciando isto. A pregação do profeta Enoque tinha duas partes, como vimos em Judas: a proclamação da vinda do Senhor para julgamento, e a segunda vinda e a denúncia da impiedade tão visível, degenerada da cultura daqueles dias. E nós estamos vivendo um tempo aqui que está o quê? Precedendo o dilúvio, onde a maldade só estava multiplicando-se. E como que Enoque se portava nessa sociedade? Denunciando a impiedade, falando: Cristo voltará, a justiça de Deus virá a esta terra, arrependam-se. Isso é andar com Deus. Você se posiciona. Você é uma pessoa que tem influência, esta influência aqui, lá fora. Você olha os pecados, você olha essa sociedade degenerada e você clama: arrependam-se. A justiça divina está sobre nós, está vindo. Enoque fazia isso. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. E não a neutralidade. E não conviver com todos os tipos de pessoas. Como vimos na devocional hoje. Luz com trevas se mistura? Não se mistura. Não se mistura. A luz dissipa as trevas. É isso que ela faz. E claro, podemos ver alguns tipos de Cristo aqui. Enoque andando com Deus durante os anos que antecederam o dilúvio. Quando a libertinagem, a violência prevaleciam, e apenas um remanescente cria em Deus. Certamente a vida, o testemunho de Enoque nos lembram de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta. Só que é preciso convicções. É preciso fé. Fé verdadeira. Fé genuína. Enoque e Noé foram esses homens. São os únicos homens da Bíblia a respeito dos quais se diz que andaram com Deus. Somente Enoque e Noé tinham uma ligação direta, ininterrupta com Deus. Ou seja, tinham um contato diário, íntimo com Deus. O que marcou a vida deles e se tornaram agradáveis ao Senhor. A reação de Deus veio. Noé foi protegido e salvo da catástrofe do dilúvio. E Enoque não precisou morrer, pois Deus o tomou para si. Deus o arrebatou.
Assim serão, amados, os crentes. Assim deve ser a vida cristã de andar com Deus. Como Paulo diz a Filipenses 2, né, a carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 16, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Assim como Enoque brilhou. Assim como Noé brilhou. O poder da palavra, aguardando em Deus, respeitando e tendo sempre essa disposição de obedecer aos seus preceitos, será a luz neste mundo. Será a fórmula para vivermos numa geração degenerada. E que contraste! O que a fé espúria faz? A fé espúria é apenas mental, de costume, sem comunhão, sem ser traduzida em coragem, em um testemunho de obediência. A fé espúria, ela é descompromissada. A fé espúria tanto faz, tanto fez. Essa é a fé espúria. Não tem convicção alguma. Cristo pode ser como também não pode ser. Conhece pessoas assim? Essa é a fé espúria. Essa não é a prole santa. Não traz convicções, logo não traz coragem. Como é que você pode ter coragem para ser um anunciador da justiça divina? Somente com fortes convicções. Porque aquilo que é meio duvidoso para você, você não defende. Correto? Aquilo que é meio, inconstante para você, que, não sei ao certo se é, você não defende. A não ser que você seja um sofista. Mas se algo é claro, se algo é um fato para você, se algo é realmente sólido, vívido, aí você defende. A fé espúria não te dá coragem. A fé espúria te coloca na dúvida. Não é convicção. A fé espúria é impossível que ela agrade a Deus, pois não tem compromisso e fidelidade. Logo, é impossível andar com Deus com a fé espúria. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2, Paulo fala sobre o que é essa fé. A fé vã, que eles chamam. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. O evangelho. O qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra. Firmemente. Convicção. Se apeguem firmemente à palavra, tá? Não a sentimentos. A palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Dá para ter dúvida do que é uma fé verdadeira? Olha aí. O que falta é você estudar as Escrituras. O que falta é você se debruçar neste livro. O que falta é você entender o que está escrito aqui. E diz o texto que ele gerou Matusalém. E o hebraico permite mas não necessariamente requer a ideia de que a piedade de Enoque começou com o nascimento de Matusalém, tá? Porque muitos falam que ele passou a andar com Deus depois que gerou Matusalém, né? O texto deixa entender isto. Mas é um pressuposto, tá bom? Antes andou com Deus, é a época de viveu e continuou vivendo. E vemos isso, no continuar da sua vida. Enoque simplesmente andou em santidade, irmãos. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andamos em trevas, como diz João, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João, capítulo 1, verso 6. Somos mentirosos. Havia concordância no que Enoque falava sobre Deus e no que ele vivia. A Escritura pergunta, será que andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo, Amós capítulo 3, verso 3. Vai andar luz e trevas? As duas estão de acordo? Têm os mesmos objetivos? Os mesmos propósitos? Por isso que não é associável. Enoque andou com Deus por um longo tempo, irmãos. Ele passou a andar com Deus quando Matusalém, seu filho, foi gerado, provavelmente. Nesse tempo ele tinha 65 anos. Ele viveu mais 300 anos.
Portanto, andou com Deus durante 3 séculos, de forma consistente. Se foi depois de Matusalém ou não interfere em nada no que esse homem representa. O que a fé deste homem representa. A Bíblia, Paulo diz, me copiem, olhem para mim, como eu sou servo de Cristo. E nós temos boas referências bíblicas, e não é errado até mesmo você ter bons homens de referência. Por exemplo, homens que oram. Nossa, como eu gostaria de orar com a intensidade que esse homem ora. Olhem para Enoque e andem com Deus. Olhem para Noé, que o texto diz que foi perfeito. Andou com Deus. Intimidade próxima, íntima. Verso 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Indubitavelmente, Enoque é honrado, com peculiar louvor entre os homens de sua própria geração. Quando lemos que ele andava com Deus, amados, isso é algo ressaltado. Entretanto, tanto Sete quanto Enoque, Cainã, Maalaleel, Jered eram então vivos, cuja piedade foi celebrada na primeira parte deste capítulo. Como aquela época não podia ser rude ou bárbara, a qual era possuidora de mestres muito mais excelentes, inferimos que a probidade desse santo homem, a quem o Espírito Santo isentou da ordem comum de morrer, era rara, algo singular. Ver um homem que anda com Deus é uma graça sobre medida. É algo peculiar, tanto que na Bíblia só veremos quem andou com Deus mesmo, anunciados, Enoque e Noé. Abraão foi tido como amigo de Deus, Davi foi tido homem segundo o coração de Deus. Mas andar com Deus, essa intimidade, essa comunhão, é dedicada a esses. Como são os nossos dias, irmãos? Porque facilmente nos deixamos nos arremessar de um lado para o outro pela multidão. Ou porque cada um pensa que o que comumente se recebe deve ser certo e lícito. Hoje não se trabalha mais com absolutos e com o parâmetro das Escrituras. A opinião dele é válida, vamos ouvi-lo. É válida desde que seja amparada pelas Escrituras. Você não tem lugar de voz. Realmente, pessoas não devem ter lugar de voz desde que a palavra não seja ferida. Então, amados, nós aceitamos maus exemplos. Nós somos contagiados pelas pessoas. Nós nos influenciamos pelo mundo, como uma sarna de um cachorro que passa de um para o outro. Olha o que uma prole santa ela passa. Ela não passa sarna. Ela não passa maus costumes. Ela passa princípios bíblicos e que louvam a Deus. E que dessa prole veio Enoque, veio Noé. E veio Cristo. E veio Cristo. Inclusive, Raabe, a prostituta, que pela fé recebeu arrependimento, entrou com uma mulher gentílica, uma mulher pagã, entrou na genealogia de Cristo. Mas os princípios foram mudados. E você, como estão os seus dias? Porque assim como Enoque viveu dias, você está vivendo dias. E verso 24 e último. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Em outras palavras, utilizando de Hebreus 11, verso 5, na parte B, Enoque agradou a Deus. Pois antes de sua trasladação, arrebatamento, que seja, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque viveu de tal forma que Deus tinha prazer em sua vida e falou, não, ele precisa estar perto de mim agora. Esse mundo não é mais digno de você. Você não vai experimentar a morte. Vem. Tomou para si. Enoque foi tomado por Deus. Deus o tomou para si. Ele não viveu, amados. Qual que é a marca de Enoque? Quando diz que ele andou com Deus. E perceba que no verso 24 isso é repetido. Moisés ele destaca 2 vezes que Enoque andou com Deus. Ele quer destacar que a prole santa, ela deve ser marcada por não andar para agradar a si mesmo,
e sim para agradar a Deus. Você não está na igreja para ter suas vontades atendidas. Você não está neste mundo para fazer suas próprias vontades. Você está neste mundo para glorificar e agradecer e louvar a Deus, para servi-lo. As marcas que foram destacadas nessa prole santa. Uma dupla repetição, amados, é colocada aqui para ressaltar. E o texto diz: e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Enoque andando tão perto de Deus que um dia Deus resolveu dizer a ele: não volte mais para sua casa, venha para casa comigo. As únicas biografias humanas que não se encerram com morte foram a de Enoque aqui e a do profeta Elias em 2 Reis, capítulo 2, verso 11 e 12. Ambos são uma espécie de prenúncio daqueles que não passarão pela morte, por estarem vivos quando Jesus voltar em sua majestade e glória. Pois, amados, os crentes verdadeiros, eles não morrem, eles acordam com Cristo. Eis a grande diferença. Por isso que a morte é uma grande anfitriã nossa, do povo cristão. Porque a morte é justamente o que nos pega nos braços e nos entrega a Cristo. A ressurreição em Cristo é a nossa esperança, pois Ele venceu a morte. Ele reina, Ele governa. As exceções de Deus, irmãos. Deus que ordenou a morte, o homem voltar ao pó, Ele tira Enoque, Ele tira Elias do mundo e Ele tirará o seu povo. Tirará. Um exemplo de vida eterna, irmãos. Moisés destaca que Enoque foi tirado do mundo de um modo inusitado e foi recebido pelo Senhor de uma maneira milagrosa. E isso nos remete a uma passagem gloriosa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha a nossa esperança aí. Olha aí o que acalenta os nossos corações, o que nos consola. Olha o porquê não vivemos com base nas coisas deste mundo. Aqui está o nosso tesouro para aqueles que creem. Aqui está. Isso foi o que Enoque experimentou, irmãos. Até mesmo Adão foi consolado nisso tudo. É notável que o próprio Adão se viu privado desse pilar de fé e de conforto, amados. Porque posto sobre o terrível juízo de Deus, a qual lemos que morreria, o primeiro a ouvir as palavras de que morreria foi Adão. E como eu disse, provavelmente eles viveram na mesma época, conseguiram ter algum contato. Amados, Enoque serviu de conforto para aquela geração. Enoque serviu como exemplo para alimentar a esperança de que a morte não era o basta. E de que Deus poderia, sim, trazê-los para perto novamente. Tudo aquilo que foi perdido no Éden poderia ser facilmente, e ainda numa exponência maior, tudo ser realmente reconstruído e recomeçado. Através da fé em Cristo, nós temos essa esperança, irmãos. Através da fé em Cristo, nós certamente viveremos com Ele. Que você se apegue a essa fé, que você ensine seus filhos, que você crie eles no temor a Deus. É a única coisa que você deve se preocupar nesta vida. É a prioridade da sua vida, ainda mais se você já tem uma família. Então esteja numa igreja. Ame a igreja, ame a Deus, ame as coisas de Deus, ande com Deus, para no grande dia estar junto com Cristo. Pois se rejeitar, se deixar de lado, se tratar Cristo de qualquer forma, você não será encontrado nele. A fé que é colocada em nós nos leva para as boas obras,
nos leva para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Semana que vem, se Deus assim permitir, eu encerro em Noé essa genealogia, onde tem mais um destaque ali. E assim nós temos uma base do que é uma prole santa. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Que Deus venha a nos dar um dia do Senhor abençoado, que você reúna a sua família, medite sobre esse texto, converse sobre as coisas do alto. Hoje é dia do Senhor, irmãos. Hoje é o dia onde nosso Cristo ressuscitou. E pensamos, é um dia significativo para nós. Então que você pense nisso, reflita com a sua esposa, com seus filhos, faça um culto no seu lar, na hora do almoço, tá? E que essas palavras sejam guardadas no seu coração. Amém? Vamos orar.